A liberdade foi feita para o uso reto dela, quer dizer, você ter a liberdade de escolher coisas que vão te engrandecer, que sejam positivas para você, para a sociedade. Não existe uma liberdade para o erro, é uma visão equivocada. Então não existe liberdade sem limites. Então é preciso a gente estabelecer isso, porque a droga, na verdade, é uma destruição da pessoa. Ela incapacita a pessoa ao exercício natural de sua racionalidade e das suas opções tranquilamente, né, bem pensadas, bem formadas em termos de suas decisões, no campo social, no campo familiar, no campo do trabalho. Então não é, a droga, na verdade, ela inibe e destrói toda uma condição de liberdade que a pessoa quer ter, dizendo que é uma virtude optar por erro, entendeu? Então esse é o primeiro ponto. Então eu já desqualifico qualquer tentativa de descriminalização ou legalização de droga. E o segundo ponto é você querer jogar numa rede pública de saúde um contingente de pessoas que você induziu à doença e dizer que você vai tratá-las. Não há estatística no mundo que diga que essas pessoas são bem tratadas, aliás, ao contrário. Os dados da ONU revelam que apenas 17% das pessoas que procuram tratamento têm tratamento adequado. E nós estamos falando da Europa, eu não estou falando do Brasil nem da América Latina. Então, quer dizer, se na Europa é assim, aí puxando aquele jargão que se falou na Copa, imagina no Brasil, né? Que tristeza que nós vamos levar. Nós vamos crescer a demanda por saúde pública, nós vamos prejudicar uma demanda de saúde pública, aumentar a demanda de saúde pública que é de péssima qualidade, a gente sabe disso, é consciência natural, qualquer um de nós que precisar do sistema público de saúde sabe qual é a dificuldade, e nós vamos ainda provocar isso, gerar orçamento para poder tratar pessoas que o próprio Estado induziu ao uso. Então, quer dizer, é um crime assim absurdo, né, você instigar as pessoas e sinalizar que o uso de drogas pode ser alguma coisa positiva e boa. Não é despenalizando, por exemplo, ou descriminalizando o uso de drogas que você vai resolver o problema da oferta de droga, né? A droga não vai ser descriminalizada, o tráfico. Eu vou te dar um dado assim, muito concreto para as pessoas conhecerem a realidade. O problema é geopolítico mundial. Tratando no caso da América Latina, nós temos 1000 grupos armados que controlam todo o tráfico na América Latina e no Caribe. Eles têm um exército de 120 mil pessoas. É um crime transnacional. Tem países envolvidos com isso. Na Colômbia você tem as Farc, que tentou o poder, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Você tem presença na Venezuela desses grupos de traficantes. Você tem na Bolívia. Inclusive a Bolívia é um caso gravíssimo, porque ela produz a folha de coca e apenas 25% daquela produção é para aquele chá tradicional da coca. O restante é para a produção de pasta base e produção de cocaína. O Peru, da mesma maneira, na maconha, eles exportam, Peru e Bolívia para nós, 80% do que nós consumimos dessas drogas. Então é o continente como um todo. A Argentina, por exemplo, tinha um grande programa há 15 anos atrás de prevenção, destruiu o programa. O Uruguai agora legaliza a droga. Então, o que acontece? Não é simplesmente um traficante do Morro do Rio de Janeiro, uma polícia localizada do Rio de Janeiro, que tem que combater, de uma maneira geral, uma estrutura transnacional de crime. Isso compete ao Estado brasileiro, vigiando as fronteiras, estabelecendo um programa de prevenção, estabelecendo um programa de tratamento àqueles que venham a cair. Mas só que nada disso é feito. E fica para a polícia do Rio de Janeiro, que é um grande mercado, você tem uma ideia, o mercado do Rio de Janeiro por ano, o tráfico fatura R$1 bilhão. E com certeza a margem de lucro dessa operação é em torno de 750 a 800 milhões de reais por ano. Então é um mercado extremamente atrativo, lucrativo, e para essa gente que não tem o menor perfil moral, né, de restrição, no sentido de que as pessoas não entendem, ou entendem, né, que fazer o mal a outro pode ser um negócio. Então eles lucram com a desgraça alheia, das famílias, da própria pessoa. Então, primeiro, o Estado não pode se definir positivamente em relação a esse tipo, porque ele está entregando ao cidadão, vamos dizer assim, a sua própria desgraça, a sua própria sorte, como se diz, né? Agora, outras saídas laterais.
Programas de educação, sem dúvida nenhuma. Trabalho para as pessoas, a população jovem precisa de oportunidade. Nós temos um Estado brasileiro hoje que está decrescendo na economia, né, menos 2%, a indústria chegando a menos 7%, a área de serviços a 4%. Então, quer dizer, é um país que tem um contexto econômico desgraçado, provocadamente, porque foi por corrupção, não foi só por manobra de ordem de decisões econômicas errôneas que aconteceram, mas também por corrupção. E agora, o que nós vamos entregar às pessoas? Uma polícia que diz assim, olha, se vira na saúde, porque eu não vou mais atuar combatendo na ponta o tráfico de drogas. Como é que eu vou combater hoje? Então, se eu tivesse uma política nacional, eu certamente segregaria 3 ou 4 países. A Venezuela, a Colômbia, a Bolívia e o Peru. Eu teria necessariamente que redigir acordos sobre a questão da produção, tráfico de armas e tráfico de drogas dessas regiões. E nós não fazemos isso porque são aliados ideológicos do governo hoje. Então, por exemplo, um cidadão que venha de qualquer um desses países, ele não é inibido em nenhuma fronteira nossa, numa revista especial, no cuidado. Deveria ser feito. Nós sabemos que a origem da droga vem dessas áreas e o governo não contradita qualquer ação desses governos. Então, o nosso mercado está aberto, nossas fronteiras estão abertas. Então, explode na cidade. Então, é por isso que não é que o modelo não deu certo, o modelo não foi tentado. E outra coisa, a prevenção não existe no Brasil. Você, por exemplo, hoje, nós tivemos uma redução drástica, por exemplo, do uso do cigarro. Tivemos propagandas interessantíssimas. As pessoas olham lá, né? Ah, pé necrosado, aquilo, fizemos uma pulmonar. As pessoas, opa, reduziu. Agora você vê, por exemplo, alguma propaganda em relação à droga de forma efetiva, você vê a imprensa esconder. Você vê, por exemplo, nas nossas regiões aqui suburbanas, você não vê, por exemplo, essa legião de gente em busca de crack, né, correndo na Avenida Brasil, no Automóvel Clube, e na Dom Helder Câmara. Você não vê mais isso. Isso não é figura de notícia jornalística. E cadê a ação social do governo? Cadê a linha de tratamento? Quando as entidades, por exemplo, que prestam serviços de orientação religiosa, que atuam na área da dependência química, precisam de apoio e resguardo para poder ampliar a sua ação, o governo nega. E todo mundo sabe, as estatísticas são claras, chega a 60%, 70% de recuperação quando existe esse adicional da pessoa se recuperar através da sua restauração. Que não é só uma cabeça racional, mas uma dimensão espiritual que todos nós temos e que esse resgate faz com que a pessoa volte à realidade da vida e supere essa grande dificuldade. Sabe qual é nos tratamentos químicos normais que eles estão querendo colocar à disposição da população? Apenas 10%. O tratamento desse demora no mínimo de 2 e vai até 7 anos. E você precisa manter 5 anos, pelo menos, de total abstinência para ter cura.